beleza? Tamo hoje com mais vídeo para o canal, mano. E hoje eu tô muito feliz, ó. O Ape Like aí voltou, beleza? Versão brasileira agora, ó. Você não precisa mais utilizar a VPN pra tá baixando. Galera, o aplicativo aí muito top, mano. O melhor que já existiu aí pra tá ganhando dinheiro no PayPal. Eu digo isso porque eu já utilizei e é muito top mesmo, ó. Com o aplicativo só o Centauro, ó, ganhei 3.147 pontos. Com o aplicativo só, velho. Ganhei isso tudinho. Só deixar ele aberto aí, ele vai ficar pontuando normalmente. Aqui em bônus, pra você tá fazendo o saque, mano, ó. 4.999 moedas, você já faz o primeiro saque, beleza? 9.898 já faz um saque de 3,44. Agora, galera, eu não sei se ele tá pagando aí em moeda brasileira ou tá pagando em euros. Da última vez que eu utilizei, pagava em euros. Se for em brasileiro, também tá de boa aí. Aqui em seus cupons, tem aqui, ó, Google Play Store, 50 euros, 4.999 moedas. Muita coisa, hein, mano? Amazon, 24.253, dá um total de 2,50 euros na Amazon. Galera, aqui em Convide Amigos, ó, vou ler pra vocês aqui, ó. Você ganha 2.500 coins por cada amigo que adicionado. Além disso, você ganha equivalente a 25% de todas as moedas equivalentes do seu amigo ganhar. E seu amigo ganha 25% das moedas que você ganhar. O que quer dizer isso, mano? Eu vou ganhar 2.500 moedas cada amigo que entrar. E cada amigo meu que entrar vai ganhar 4.444 moedas, beleza? Isso aí é dentro do Ape Like antigo aí, tá valendo ainda. E você vai ganhar 25% do que eu ganhar. E eu ganho 25% do que você ganhar. Então uma troca justa aí, beleza? Eu tenho dois amigos aqui convidados. Entraram hoje mesmo aí, ó. Que eu fui uma pessoa aí que descobriu aí esse negócio do Ape Like. E a gente já trouxe aí para o grupo aí do nosso canal, beleza, galera? Pessoal, para você estar baixando aqui, eu vou fazer aqui agora, ó. Como você vai baixar o Ape Like. Você vai precisar aí baixar essa VPN aqui, ó. Ou essa ou outra aí VPN, ExpressVPN. Beleza? Você baixa, após baixar a VPN, já clica aqui para abrir ela, né? Lógico. Aí se não tiver aqui Estados Unidos selecionado, isso aqui, LG local, e coloca Estados Unidos. Clicou em cima, vai esperar que ela ligar, ó. Tá vendo aqui que tá carregando? Vamos esperar um pouquinho aí carregar, galera. O aplicativo aí top demais, mano. Tô muito ansioso aí, já vou estar sacando hoje mesmo. VPN ligada. Você agora vai entrar na Play Store. Galera, lembrando, só vai utilizar a VPN para entrar na Play Store para ela ficar em inglês, ó. Beleza, a minha que já ficou em inglês. Se a sua não ficar, você vem nesses três pontinhos aqui, ó. E fica trocando sua conta aqui. Fica trocando até ela ficar em inglês. Aí você vem aqui. Pronto, ficou em inglês. Agora você vai na descrição do vídeo. E vai clicar no link que está na descrição, que é do Ape Like. Beleza, pessoal? O link está na descrição, você já vai direto pro Ape Like. Vamos aqui em instalados. Aí o Ape Like instalado, ó. Você espera quando instalar ele. Você não abre o Ape Like, beleza? Você clica no link da descrição, vai lá e baixa o Ape Like. Quando fizer isso, você aqui não abre o Ape Like. Por favor, não abra, senão não vai dar tudo errado. Você volta. Vem aqui na VPN. Desliga. Pronto, pessoal. Desligou. Agora você encerra tudo que está em segundo plano aí, ó. Encerrou tudo em segundo plano. Agora você clica lá no Ape Like. Se o Ape Like vai aparecer aqui, vai aparecer uma mensagem para você confirmar e aperta permitir. Aí vai lá para uma aprovação, você aprova, beleza? Para eles rodar em segundo plano. E para logar, galera, se você já tiver uma conta antiga, não loga com o Facebook, beleza? Faz uma conta nova aí com Gmail. Igual eu fiz uma conta nova aí com Gmail. Aí você coloca seu Gmail, aí após isso coloca a senha. E depois da senha, aí só log, né? Coloca lá sua, deixa eu ver, coloca sua idade. Vai apertando lá em login, até que chega nessa tela aqui, ó. Aqui vai estar todos os aplicativos para você baixar. Para baixar, mano, é muito simples. Você vem aqui, ó, seleciona qualquer um, ó, jogar e coletar, clica. Olha só, ele já vai direto para Play Store. Eu venho aqui instalar. Vocês vão ver aqui que ele já vai diretamente para Play Store, sem precisar de fazer nada, sem precisar abrir Google nada. Já vai para Play Store. Vem aqui para Play Store, mano, ó. Que agora você aperta instalar. Não vou instalar porque o Wi-Fi está com produção e vai demorar uma eternidade. Então vamos sair aqui e vamos entrar no Ape Like novo. Depois você instalar, você entra no Ape Like de novo. Vamos aguardar um pouquinho aí, né? O Wi-Fi tá com ponto só. Galera, Ape Like aí muito top, mano. Eu não sei se eu sou o primeiro YouTube a trazer ele depois dessa volta. Se for aí, deixa seu like, ó. Eu tô utilizando muito o Centauro aí, que é 5 estrelas. Apes com 5 estrelas dá muito mais dinheiro, beleza? Você instalando Apes com 1 estrela, 2 estrelas, dá bem pouquinho, melhor com 3. Aí você coloca aqui, jogar agora mesmo. Pessoal, aí aqui abriu, você não precisa mais fazer nada, deixa só aberto aí. Pode deixar aí pontuando o dia todinho aí, que ele vai ficar pontuando, beleza?
Precisa fazer nada mais, precisa mexer aqui em nada, só deixar ele aberto aqui. Meu celular tem uma opção aqui, ó, se eu deixar ele em segundo plano ele fica pontuando mesmo assim, beleza? Vou mostrar aqui a vocês, ó. Estão vendo aqui, ó, vão olhando aqui, ó, essa bolinha preta aqui em cima do Vape. Ela vai se mexendo, beleza? Que ele tá pontuando em segundo plano. E galera, o vídeo de hoje foi isso aí. Vocês vão baixar o Vape Like aí pela minha descrição, mano, que é pra me ajudar e eu ajudar vocês também aí. Como eu ajudei muita gente que eu sei disso. Muita gente ainda não soube do Vape Like, vai estar sabendo pelo vídeo agora, ó. Convidar amigos, eu vou deixar o link aí na descrição, você clica lá já vai direto pra Play Store. Eu vou deixar com o encurtador do link nada, vai direto pra Play Store, beleza? É isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, clica no gostei, se não é inscrito no canal se inscreve aí que tem muito vídeo top. Confere os outros vídeos anterior também que tem aplicativos bons, podem aplicar que é o melhor. É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!